Olá, minha gente, que bom! Voltamos aqui com mais um live do canal Religar-se. Quem não me conhece, meu nome é Rebeca Maciel, sou psicóloga e estudo religião desde 2011. E hoje vou tratar de um tema que particularmente eu acho muito importante, muito crucial, que apesar de ser visto como um tema muito técnico, que é o método de pesquisa e psicologia da religião, eu tenho certeza que é exatamente a questão do método que nos ajuda a diferenciar a gente como psicólogo ou outros profissionais do que nós somos, né? Então, se você tem interesse em esses temas como psicologia, religião, religiosidade, espiritualidade, autores, fique por dentro do canal, que nós temos muita coisa boa que está rolando. Dia 19 nós vamos ter o início de um curso muito bom sobre religiões majoritárias. Então, com certeza você vai gostar, vai ser muito abrangente para a gente entender um pouco de como essas religiões se encontram aqui no nosso país e qual são os papéis delas, o que elas creem, como a gente pode lidar com essa pluralidade religiosa que nós temos no nosso país. Então, eu estou muito feliz de estar falando sobre esse tema novamente. Se você tiver algum tema de interesse, que quiser acompanhar e quiser conhecer um pouco mais, traga aqui para o canal Religar-se, que a gente vai abordar com a maior felicidade do mundo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o curso que foi do dia 28, que é sobre metodologia em pesquisa de psicologia da religião. E aí eu falo novamente, o método é o que diferencia, por exemplo, o que um psicólogo da religião faz de uma pessoa que está querendo utilizar-se de coisas que parecem psicologia, mas não são. Então a gente vê, por exemplo, pessoas que fazem psicologia cristã, como eu já conversei outras vezes com vocês, que dizem que estão fazendo psicologia, mas quando você vê o método propriamente dito, eles estão fazendo evangelismo, estão fazendo coisas que são próprias da religião, e então não dá para ser considerado psicologia. Então, é muito importante quando a gente aborda o tema da religião, sendo psicólogos, a gente tem que conhecer um pouco o que a gente tem, o que a gente tem de método, o que a gente tem de objetos, o que a gente tem de pesquisa, para assim a gente não cair nessas emboscadas, entende? Porque o que mais tem é essas emboscadas de você ir numa palestra que você acha que é de psicologia da religião, você acha que vai falar sobre uma forma mais técnica, e quando você for ver, não, é uma coisa completamente vinculada a uma religiosidade confessional e que não é nosso objetivo. Nós aqui do canal, nós queremos trabalhar de forma laica, então por isso é muito importante a gente trazer um pouco para vocês, um pouco do que nós temos na nossa área de psicologia da religião. E para a gente começar, não dá para fazer o curso inteiro aqui pelo live. Então, se você tiver interesse de material, mais informações, mais detalhes, por exemplo, na segunda parte da aula, no presencial, a gente trabalhou alguns temas principais que são trabalhados dentro da psicologia da religião, que são muito bons para a gente dar alavancar nossa pesquisa a partir do que já existe. Então, pesquisas sobre religião intrínseca e extrínseca, quem são os autores, o que isso significa, como isso pode nos ajudar a entender um pouco mais dos fenômenos religiosos, o que é religião e bem-estar, o que é religião e saúde mental, o que é religião e progresso na saúde, o que é experiência mística, como os psicólogos, quais são as pesquisas para identificar como é que ocorre a experiência mística. Então, por exemplo, esses detalhes não vai dar para a gente entrar no live porque são temas muito grandes e realmente fazem parte do curso. Mas aqui a gente vai começar um pouco sobre o que a gente pode trabalhar como psicólogos da religião. Como a gente pode adentrar esse tema de uma forma laica e correta academicamente. Antes da gente começar a realmente entrar no método de pesquisa, a gente primeiro tem que entender o que é o tema que a gente quer. Eu quero falar sobre religião? Eu quero falar sobre espiritualidade?
eu quero falar sobre religiosidade, eu quero falar de mística. Cada um desses conceitos são coisas diversas. Então, por exemplo, se você quer trabalhar um âmbito mais institucional, um âmbito mais estruturado, é o que a gente chama de religião. Religião é um tema que a gente tem muitas definições, definição do Rudolf Otto, do Mircea Eliade, enfim. E eu gosto muito de usar uma definição mais contemporânea da Clarice de Franco, que ela é psicóloga e ela fala que a religião é um conjunto de crenças, símbolos, práticas que são institucionalizadas ao longo do tempo. Então, desse modo, a religião é vista a partir de uma certa institucionalização de período de tempo. Então, por exemplo, mas será que budismo é religião? Se ele possui lugares institucionais, se eles possuem crenças fixas, a gente pode considerar como religião. Assim, isso varia de país a país. A gente sabe que na China, por exemplo, o budismo não é muito bem considerado uma religião, e outras experiências que, por exemplo, existe uma continuidade ao longo do tempo, como, por exemplo, crenças esotéricas e tal. Para muitos não é considerado uma religião, mas no período que se tem um grupo de pessoas que tem o conhecimento dessa prática, passam, tem símbolos, tem uma história dessa espiritualidade, dessa religião, então a gente considera religião. A gente não considera, por exemplo, uma filosofia de vida. E é isso que diferencia, por exemplo, de outros temas, como a gente vai falar, como a espiritualidade. A espiritualidade, propriamente dita, é uma definição que a gente usa nos Estados Unidos muito para espiritualidade, que é meaning, é sentido de vida. Então, por exemplo, se você tem vontade de estudar sobre o sentido de vida de uma pessoa, como aquilo está vinculado ao que faz ela se manter viva, ao que ela realmente projeta seus planos, que faz ela seguir em frente, isso pode incluir religião ou não. Pode ser que a religião não necessariamente englobe um sentido de vida para a pessoa, como muitas pessoas no Brasil e no mundo inteiro têm relação com religião que não é de sentido de vida. Então, muitos psicólogos quiseram separar muitos teóricos da ciência da religião quiseram separar, porque podemos, por exemplo, ver pessoas que têm um caráter muito espiritualizado, mas não são religiosos. Por exemplo, pode ter um ateu que tem um compromisso social muito forte. Nós temos pessoas que são agnósticas, mas que são vinculadas a uma causa do meio ambiente, causas outras, ou outras coisas como família, enfim, outras pautas, ou questão militância, política, outras coisas dão um sentido de vida. E quando essa coisa do sentido de vida se torna central para a pessoa, então a gente chama de espiritualidade. Esse termo, ele é muito carregado porque tem essa noção de espírito, tem essa noção que, por exemplo, muitos espíritas usam o tema espiritualidade para falar sobre a vivência da religião. Só que no caso do teórico, quando a gente quer pesquisar, e você, por exemplo, quer pesquisar sobre sentido de vida, e você vai procurar no Cielo, no Google Acadêmico ou em outras fontes, se você quer procurar sentido de vida é a partir da espiritualidade. Mas então o que é isso? Que é a vivência da religião, que também dá sentido de vida? O que é essa vivência da religião? É o que a gente conceitua como religiosidade. Por exemplo, você é devoto de São Cosme e Damião. Então, isso é vinculado a uma história de fé, isso é vinculado a uma instituição, a um conjunto de crenças, a um conjunto de simbolismos que você pratica, sendo ela praticada por um sentido de vida ou por um costume. Então a religiosidade tem esse caráter duplo, de que você pode ter uma religião que te dá um costume ou um sentido de vida. Esse engloba os dois. Então, dessa forma, a gente pode ver que
algumas religiosidades também são espiritualidades, né? Mas isso não significa que toda religiosidade isso é. Toda espiritualidade que está vinculada a uma religião vai ser realmente... Vocês entenderam? Então tem realmente um parâmetro de vivência, de sentido de vida que está vinculado à religião, mas a gente chama de espiritualidade. E tem o sentido de vida que está vinculado realmente à religião, que a gente chama de religiosidade. E o estudo da religião mesmo é um estudo institucional daquelas crenças e como essas crenças afetam o estilo de vida das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo muito simples do Freud, né? O Freud e os grandes autores da modernidade se interessavam por o que essa religião estruturava na vida das pessoas. Então, por exemplo, eles estavam preocupados sobre as figuras do pai, a figura do tabu, do dogma, que isso tem muito mais a ver com a institucionalidade do que propriamente a experiência religiosa. Então a gente vê, por exemplo, no Futuro da Ilusão, no Mau Estado de Civilização, do Freud, que ele não está preocupado em saber a experiência religiosa da pessoa. Ele está preocupado em entender essa religião e como ela afeta aqueles indivíduos. Então, a gente vê, por exemplo, no início da modernidade, esse era o mais comum, né? A gente fala que os três porquinhos da modernidade, né, que são Marx, o Nietzsche e o Freud, né, que também são os três porquinhos do ateísmo, eles todos estão trabalhando com a religião como uma instituição que afeta a vida das pessoas. Eles não estão preocupados com a experiência religiosa e como isso afeta e como são as práticas dessas pessoas. Então a gente vê que nós temos um costume na psicologia muito de estudar a religião como um dogma, o que aquela religião, o que aquelas crenças significam simbolicamente, de figuras familiares ou de arquétipos, o que aquelas estruturas religiosas realmente marcam naquele sujeito. Então, a gente tem muita pesquisa, especialmente no começo da psicologia, vinculada à religião. Num outro lado, a gente tem um grande boom, recentemente, de pesquisa sobre espiritualidade. Então, sobre sentido de vida e como isso ajuda a saúde, como o sentido de vida melhora certos diagnósticos de depressão, de ansiedade, de burnout. E isso é um boom de pesquisas que ele também tem, mas que você vai ver que se você for tentar olhar os teóricos, ele está falando de coisas muito diferentes, porque a espiritualidade pode ter um caráter religioso, mas pode não ter. E não fala normalmente de dogma, não fala do que a grande religião significa na sociedade. Está falando muito mais da experiência daquelas pessoas e como aquela experiência pode ser positiva ou negativa. Então a gente tem um grande número de pesquisas sobre espiritualidade. Mas na área da psicologia, praticamente, um dos temas que mais falta a se estudar é a religiosidade. É como o indivíduo ele lida nesse meio termo entre lidar com esses dogmas que já existem e o sentido da vida dele ou não em relação a essa religião. Isso ainda é uma área que tem pesquisas, graças a Deus temos muito boas pesquisas em relação a isso, mas ainda falta, ainda é uma área que precisa ser melhor explorada. As pessoas às vezes têm medo de lidar com a religião, porque a experiência é vinculada a uma religiosidade, porque temos tabus, né? A gente ainda tem uma grande academia que tem essa ideia muito moderna da religião como o ópio do povo, a pessoa que boicota a potência do ser humano, como Nietzsche fala, ou que é uma imaturidade, como Freud falava. Então, a gente tem muito preconceito de olhar para a experiência, que pode até ser religiosa, a partir dessa vinculação. Então, nós temos mais ou menos essas três grandes áreas, existem outras dentro da psicologia da religião, mas que são mais conhecidas. Podemos falar, que nem eu citei antes, as pesquisas mais antigas na psicologia da religião são estudos das experiências místicas. Então, são religiosidades,
mas tem a ver muito com uma experiência pessoal de vínculo com o sagrado que não entra na espiritualidade porque não é exatamente a ver com o sentido de vida, mas é quase uma experiência como era muito trabalhado antigamente, uma experiência muito vinculada a algo que a gente chama de anomalístico, né? Que é fora do normal, né? Que isso englobaria também experiências com drogas, experiências com meditação, experiências com respiração, enfim, experiências de pessoas que se mutilavam. Então, é uma outra pegada também de pesquisas que também foi muito comum no começo da psicologia da religião e que também pode ser um objeto de estudo. Então, a gente percebe aqui que existem vários objetos de estudo, então você pode trabalhar um e não ter nada a ver com o outro, né? Você pode trabalhar a questão da religiosidade, você pode trabalhar a espiritualidade, enfim. É um mundo. Por exemplo, a gente tem lá na USP o grupo de psicologia anomalística, como eu falei agora o termo, que engloba coisas que não tem nada a ver com religião, como zumbi, crença em aliens, crença em magias. Não estou falando de magia no esoterismo, estou falando de coisa mais de truques de mágica e como é a relação dessas crenças, do placebo. Isso é, tudo que requeriria uma crença entra nesse grupo de anomalístico, né? Que também pode ser um termo utilizado para falar de religião. A religião entra nessas pesquisas anomalísticas, né? Então é um mundo muito grande, muito plural e é muito interessante a gente entrar por esse caminho. E além do... Aí você decide, eu quero estudar religião, por exemplo, quero estudar religião. Aí vem a segunda parte da questão. Você quer estudar religião a partir do quê? Né? Um pouco a gente conversou no comecinho, mas é importante sempre enfatizar, com que propósito você vai estudar a religião. O Belzen tem um texto muito bacana que ele fala sobre os lugares da pesquisa de psicologia da religião, que ele faz uma analogia com 4 irmãs que são filhos de um casal de músicos. Eles têm concerto de música e aquilo realmente é muito importante para a família. E ele fala que existem essas 4 irmãs. Uma dessas irmãs ele chama de serva. É aquela irmã que faz de tudo para enfatizar essa história da família, da música, e gosta de fazer proselitismo dessa música, que quer trazer as pessoas pro concerto, que quer que as pessoas ouçam mais música. Então é uma filha que está engajada naquele objeto para fazer ele crescer. E a gente vê que, por exemplo, existe pessoas que usam a psicologia até de forma correta, mas que se utilizam da psicologia para realmente fazer crescer a religião. É claro, como eu falei, existe diferença entre a pessoa que usa a psicologia para trazer um benefício para a própria religião, como, por exemplo, durante muito tempo, alguns seminários católicos para padre, eles contratavam psicólogos para aplicar testes psicológicos para aqueles padres, para eles saberem se realmente aquela vocação deles ia ser permanente, se não, se era realmente isso que eles queriam e tal. Hoje em dia a gente vê o contrário, a gente vê que as pessoas pegam os testes psicológicos sem nenhuma consulta dos psicólogos, sem nenhuma análise dos psicólogos e querem se utilizar de qualquer jeito. Isso é errado. Usar as coisas de qualquer jeito, não usar a metodologia correta. Mas você, sendo uma pessoa religiosa, você tem o aporte daquela teoria e você pode, enfim, fazer um bem à tua comunidade. Não é um problema você querer fazer um bem na tua comunidade. A questão é você fazer o bem à comunidade de uma forma antiética. Então existe essa pessoa que, por exemplo, é a serva. É a pessoa que entra na psicologia da religião com esse objetivo de realmente trazer algo para aquela área, para o teu objeto. Existe a outra irmã, uma outra irmã que o Belzen chama de crítica. Essa é a irmã que, quando dá, boicota os concertos da família, que quando tá com os amigos tem que falar que
não gosta de música, que não gosta, que enfim tem que ir porque eu vou lá para criticar, para dizer olha mesmo como é ruim, olha mesmo como eles tocam desafinado, olha mesmo como esse negócio de música é uma perda de tempo. E o Belzer chama ela de crítica. Essa é o que a gente fala um pouco das pesquisas da modernidade, que tem o objetivo unicamente de chegar na religião para defender um ponto de vista que a pessoa já tem. Então, é um ponto de vista crítico, que, enfim, perde alguns parâmetros da própria religião, porque, afinal das contas, não cabe ao psicólogo dizer que gosta ou não gosta daquela religião. Nós somos pesquisadores, né? Nós somos profissionais, enfim. Mas existe um grande número de pesquisas, isso até mesmo a gente pega um pouco do que a gente tem da produção do Freud, enfim, no começo da psicologia, sobre a religião, de uma forma de olhar a religião a partir da crítica pela crítica. E por isso, muitas vezes, realmente perde-se muito do que seria aquela religiosidade. Não é nenhum problema você, a partir das suas técnicas, fazer uma análise de modo a perceber coisas negativas dentro da religiosidade. Não é nenhum problema isso. O problema é você usar o seu desejo de criticar e manipular o método para chegar nessa conclusão. Isso é desonestidade acadêmica, né? Então, existe realmente essa noção da psicologia crítica, que, enfim, está no começo da psicologia da religião. E o Belzer conta de duas outras filhas que fazem parte dessa família de músicos. Uma delas é a Empírica, que é uma filha que gosta de entender de forma geral o que é a música, e por isso ela vai fazer muitas entrevistas e ela vê mais ou menos quantas pessoas vão no concerto e vê assim, olha, muitas pessoas vão no concerto, as pessoas vão mais no concerto quando tem certo instrumento tocando e tal, e começa a fazer análise a partir de certas médias e tal, que o Belzer chama de que é um lado que a gente vai falar um pouco mais à frente da psicologia empirista, que chega para a religião no desejo de fazer medições, de entender um pouco mais no sentido quantitativo. Então, é uma das filhas que, ao mesmo tempo, ela não tem uma pretensão de ser contra ou a favor, isso vai surgir a partir dos resultados, e ela está interessada mais em entender um pouco o global daqueles concertos. Quantas pessoas vão, quem são essas pessoas de média são mais mulheres, de meia idade, enfim, de fazer uma coisa realmente mais sistemática, empírica. Essa seria uma das filhas. A outra filha é a filha antropóloga, que ela tem interesse de ir nos concertos, de conversar, entender um pouco a narrativa. Tipo, poxa, como é a tua experiência com a música? Você ouve com frequência a música? E parte dessa questão narrativa do sujeito para entender um pouco mais da música em si. Também ela não é uma que está ali para dizer que é contra ou a favor da religião, é uma filha que, se vier um resultado de um ou outro, depende muito mais do sujeito entrevistado. No caso da empírica, é muito mais a partir dos dados, né? E é uma forma possível de se lidar com a música, né? No caso do exemplo do Belzer. Então, o Belzer até fala muito. O Belzer, ele é um psicólogo culturalista, então ele tem uma certa implicância com o empirismo. Mas ele fala, tipo, o ideal são que essas duas últimas irmãs, conversem. Porque os dados gerais, empíricos, ajudam a entender um pouco mais a religião e o campo, e os dados da experiência religiosa, individual, de certos grupos, de certas pessoas, ajudam a entender o macro de forma mais complexa e mais interessante para as análises. Então, aqui o Belzer, apesar dele ter uma certa picuinha com as pesquisas empíricas, assim, tem que entender que o Belzer, ele é europeu, e ele vê as pesquisas de religião nos Estados Unidos, era tudo medição. Então ele percebia que, tipo, isso não é suficiente e tal.
a gente precisa realmente trabalhar mais a questão da cultura. E por isso ele tem uma certa negação com a relação com o empirismo. Mas ele chega aqui no Brasil, por exemplo, e a gente vê exatamente o contrário quando a gente vê a psicologia da religião. A gente vê muita pesquisa sobre experiência religiosa, experiência da espiritualidade, e a gente vê muito poucos dados gerais de quem são essas populações. E então há uma crítica, pelo menos aqui no sul global, no geral, de que falta mais dados também para a gente entender um pouco mais a religiosidade. Então a gente chega nesses dois grandes temas que são interessantes para ser métodos da psicologia da religião, que é o método empírico e um método narrativo, enfim, sociológico, que a gente chama mais de narrativo. É claro, se você quer usar um método da serva, de usar um viés mais focado no serviço religioso, ou um método mais crítico, é possível, porém você provavelmente vai encontrar muitas barreiras, porque todos os dois eles são métodos muito globalizantes e que perdem muitos detalhezinhos que estão no fenômeno religioso que às vezes são muito difíceis de lidar assim, para a psicologia da religião. Então, quando a gente quer falar, por exemplo, do método empírico ou do método narrativo e tal, a gente não está falando que um é melhor que o outro. Um é diferente do outro, servem para diferentes análises, diferentes objetivos finais, diferentes objetos, né? Enfim, você entende muito melhor uma religiosidade através de entrevista do que, às vezes, de um certo questionário macro, de um survey e tal. Então, isso vai muito de acordo com aqueles primeiros parâmetros que a gente falou antes, né? Se você quer estudar religião, religiosidade, espiritualidade, depende muito do que você quer estudar. Outra coisa que é importante quando a gente vai olhar para esses métodos é que dificilmente eles sozinhos resolvem a sua questão, porque a gente percebe exatamente por causa da religião ser um tema multifacetado, é muito comum que a gente precise também da questão transdisciplinar. O Belsen fala muito isso e outros autores também falam, de que se não for transdisciplinar, a psicologia vai partir num lugar muito batido da religião, muito senso comum, se não olhar fator histórico, sociológico, enfim, biológico, enfim, todas essas questões, a gente provavelmente vai entrar em certos sensos comuns sobre a religiosidade. Mas o que tem nas nossas mãos? O que nós, como psicólogos, normalmente podemos fazer para estudar esse método, estudar esse tema, né, que é a religião? Existe o método empírico. O empírico, ele é muito comum em neurociências, terapias cognitivas, enfim, na psicologia evolutiva, enfim. Mesmo terapias comportamentais, no geral, análise do comportamento, porque ela tem o objetivo de decompor aquele objeto. Aquele objeto, a psicologia, a religião, ela pode ser vista em quais temas, em quais núcleos de análise. Eu quero estudar a meditação em mulheres e as benéficias da meditação em mulheres. Isso é uma coisa bem específica. Você decompõe aquela religiosidade. E a partir disso você faz uma avaliação de modo a olhar esse objeto fechado. Então a gente, por exemplo, tem muito positivismo dentro dessa área, muito racionalismo, de modo a ter um método muito linear a partir da psicologia da religião. E é muito interessante porque normalmente essas pesquisas tendem a construir uma certa ordem de que certos neurônios, certas questões hormonais se desenvolvem para um certo fim. É uma relação muito comum de causa e efeito. Isso não é ruim, isso é apenas uma característica desse método, né? E a partir disso você pode usar vários tipos de noção de ciência de replicabilidade. Então você vai entender
o fenômeno da meditação como positivo a partir da replicabilidade disso em outras mulheres. Se você vê num grupo focal que essas mulheres têm tido resultados positivos com a meditação. Então a gente vê aqui que tem uma questão da replicabilidade, tem a questão do conteúdo científico e tem alguns autores que, quando se usam a gente na psicologia da religião sobre o método científico, tem dois grandes autores que interessam pra gente, que é o Karl Popper e o Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn, ele é um cientista e ele fala que a partir do método científico tradicional, a gente tem que aglobar sempre a ele uma transformação de paradigma. Então, a gente usa o método científico, mas a gente tem que estar sempre mudando o paradigma para entender um pouco o fenômeno que a gente vai estudar. Então, no caso, no fenômeno religioso, ele está sempre sendo mudado, a ciência está sempre sendo mudada a partir dos paradigmas que estão em vigência. Então, é uma ciência, é um método científico, mas que está de olho nos paradigmas contemporâneos. Isso é o Thomas Kuhn. O Karl Popper, ele tem um método muito interessante, porque ele também é muito dinâmico no método dele, e ele fala que o centro da ciência é a capacidade de ser falsa. Então, por exemplo, existe a grande discussão que provavelmente você na faculdade já viu, tipo, psicanálise é ciência e tal. O Freud, ele reivindicava que a psicanálise era ciência, ele fazia questão disso, tanto que ele validava a partir de um grande número de casos clínicos. Então ele fazia a questão da replicabilidade, ele fazia a questão do método repetitivo, de uma coisa padronizada, de certas categorias e tal. Porém, por exemplo, para a ciência contemporânea do Karl Popper, a gente não pode, por exemplo, falsear o conceito de inconsciente. A gente não pode chegar assim, você psicanalista, vou usar o método psicanalítico e eu vou falsear. Eu posso descobrir da minha análise que o consciente não existe. Não, então você não é mais psicanalista. Ou, tipo, na psicologia analítica do Jung. Eu vou usar o método junguiano, mas eu posso descobrir que, por exemplo, a ânima não existe, o ânimo não existe, a sombra não existe. Isso não é possível, não é possível ser falseado. Quando a gente usa certos métodos, eles não têm capacidade de ser falseados. Isso aí, então, entra na narrativa, entra em outras linhas de análise da religião. Então, por exemplo, a gente pode observar nas pesquisas mais empíricas sobre religião que existe essa capacidade de ser falseada a sua pesquisa. Você pode, por exemplo, descobrir que no meio do caminho aquilo que você cria não é respondido. Você fez uma hipótese errada. Então, você tem que não rever a religião, você tem que rever o seu método, o seu paradigma. Isso é muito legal no Karl Popper. Ele não joga a culpa do deu errado no objeto. Não deu errado porque o objeto é ruim, porque o objeto não é suficiente elevado para receber religião, para receber a ciência, mas sim nas nossas capacidades de realmente analisar esse objeto. Então a gente percebe aí que existe essa mudança, essa revolução científica que foi mudando nossos paradigmas da religião. Então o problema em si não é a ciência. O problema em si é você usar esse método científico e você usar um método científico que nega as outras teorias. E isso provavelmente vai dar problemas na tua análise final. Você vai perceber que vai faltar parâmetros para você concluir certo objetivo. E um exemplo, por exemplo, só para a gente ter um exemplo de pesquisa de medida. Por exemplo, é uma pesquisa muito tradicional do Boyer, que fala que pessoas que fazem meditação vão ter um certo resultado no pré-frontal que vai ser vinculado ao que a gente interpretaria como dissolução da noção de eu. Porque aqui a gente tem essa questão da personalidade, essa noção de um ser indivíduo, é nessa região daqui, a pré-frontal. E aí o Boyer, escrita B-O-Y-R, Boyer, ele foi fazer uma medição e descobriu de fato que as pessoas que fazem meditação têm uma mudança assim
que fica extremamente rebaixada a noção de eu. Então, tem menos neurotransmissores indo em direção ao pré-frontal. E a partir disso ele faz essa associação entre meditação e esvaziamento do eu. Entende? E a partir disso ele faz análises diversas do que seria a noção de esvaziamento do eu, o que isso acarretaria culturalmente, individualmente naquele ser humano. Então, a partir disso, a gente pode construir muita coisa bacana na neurociência, no TCC, na análise do comportamento, na psicologia evolutiva, que tem relação com a religião. Um outro grande tema e outra grande perspectiva, muito grande, que existe uma controvérsia se esses estudos psicanalíticos eles entram nesse método, que é a noção narrativa ou hermenêutica, como a gente chama, né? A gente, da linguagem, sabe que hermenêutica significa interpretação. Uma interpretação não é uma interpretação só de olhar o texto e você entender o que está ali. É uma interpretação a partir de uma análise que faz críticas e entende o sentido daquele texto. Então, a hermenêutica é muito mais do que interpretação, né? E a partir disso a gente usa a noção de narrativa do sujeito. Então a gente usa muito linguistas. A gente usa o Saussure, a gente usa o Chomsky, a gente usa mesmo o William James, que ele faz uma noção extremamente narrativa daquela. Olá, teve uma pequena pausa, mas estamos de volta. E é muito comum a gente usar coisas que a gente vê na linguagem. Então, por exemplo, símbolo religioso, signo religioso, narrativa religiosa, símbolos, coisas que são da linguagem, de modo a gente entender um pouco essa experiência religiosa. Então, nós temos nessa área a psicologia cultural, a fenomenologia, a psicossociologia, e algumas pessoas dizem que nós temos aqui também as psicanálises, a psicologia analítica, haitiana, o desenvolvimento dessa psicanálise. Porque, de certa forma, ela faz uma interpretação do que o sujeito traz. Então, por exemplo, a gente tem dentro das pesquisas de religião e psicologia a pesquisa do Bowlby sobre apego, né? E Winnicott, outros autores da psicanálise que trabalham apego. E a partir disso usam o apego de modo a entender a relação do ser humano com o transcendente. Então, o transcendente pode ser a figura do pai, da mãe, ele pode ter uma noção de apego, por exemplo, como Winnicott fala lindamente, objeto relacional, que é o que media a gente com a realidade. Então, a gente tem interpretações vindas da psicanálise em relação ao religioso. Porém, existe uma controvérsia de que a psicanálise, a psicologia analítica, o Reich e outras grandes teorias, elas já vêm com uma interpretação do religioso e não partem do religioso para criar suas interpretações. E por isso elas não entrariam exatamente na narrativa, porque, de certa forma, a narrativa é secundária à interpretação. E por isso existe essa briga, mas não necessariamente. Eu entendo que, como são duas formas de interpretação, é hermenêutica. E está tudo dentro do balaio, né? Então, normalmente, quando a gente olha para essa psicologia hermenêutica e narrativa, a gente vê dois grandes grupos. O sentido individual, que entra a espiritualidade, entra o sentido de vida, entra a experiência mística, então tem muito a ver com a experiência individual, e o significado coletivo. Então, entra o sentido coletivo da religião, o sentido daquele grupo, do que aquele grupo de apoio significa na pessoa. E então a gente tem esses dois grandes modos de fazer a questão hermenêutica, que são possíveis de observar e podem andar juntas, e normalmente é bom que se andem juntas, porque o significado normalmente está vinculado ao significado do grupo, né? Então, o sentido para aquele grupo vem também do sentido que aquilo vem individualmente para a pessoa. Então, o signo não depende diretamente da pessoa, mas de uma cultura, mas aquilo afeta a pessoa de algum modo, né? Então, uma grande questão que surge na hermenêutica no começo, especialmente com William James, é tipo,
a pessoa sente como eficaz, é que a pessoa sente como boa, não é uma questão mais de medição empírica, de modo de, tipo, realmente a pessoa creu que era bom e de modo isso favoreceu a pessoa a se curar, por exemplo, de uma tuberculose. Não é essa a questão. William James trabalha muito a partir da experiência, né? Mas experiência no sentido de prático. Tipo, se a pessoa crê, isso é real. Se a pessoa crê, isso tem efeito. E por isso, se isso tem algum efeito para o indivíduo, isso já é suficiente. Então, a gente tem uma escola muito de entender a questão do efeito, né, de forma individual. E, enfim, uma grandes pesquisas em relação a isso. É muito comum que, para basar essa questão do efeito, eles usam do empírico, né, como base, né? E existe uma questão muito interessante que nesse método tem como prerrogativa uma devolução ao ambiente, e esse ambiente vai dizer se a sua interpretação é correta ou não. Isso é uma coisa mais contemporânea, principalmente da década de 70, para não fazermos esse estudo antropológico clássico que a gente tem, por exemplo, Malinowski, de Lévi-Strauss, que absorviam coisas da cultura, mas na hora de devolver uma análise positiva, não devolviam. Então a gente vê uma hermenêutica crítica que traz uma interpretação àquela cultura, mas está em diálogo com aquela cultura, quer entender o que aquela cultura realmente significa. Se a cultura dissesse assim, cara, você interpretou tudo errado, então sua interpretação não serve para nada. A interpretação tem que ter sentido para aquela cultura. É claro, a cultura pode negar a tua interpretação, você chegar e dizer assim, ó, tua cultura é machista. A cultura pode dizer, não, eu não sou machista. Mas a reação dela significa alguma coisa para o teu objeto, você precisa ter a reação daquele grupo, né? Então, a gente vê aí uma questão muito sistêmica para você pegar seu objeto. Você vê a cultura, você vê o indivíduo, você vê a experiência, você vê, enfim, diferentes tipos de análise, você experimenta com drogas, sem drogas, com um grupo, sem um grupo. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo da minha monografia, que eu estudei a experiência de São Cosme e Damião numa creche, que é uma creche católica, e nessa época era dada doces e tal, e eu perguntei para as mães como elas se sentiam em relação a essa experiência religiosa. Então, eu entrevistei professores, eu vi a festa, eu entrevistei as mães, eu entendi o contexto daquela instituição, e tudo isso influenciou para entender aquela experiência da religiosidade de São Cosme e Damião para aquela instituição. Então, a gente vê aí esses dois grandes métodos. Se você quer estudar religião, o que não falta é material nesse método. Então, especialmente no Brasil e na América Latina, nós temos uma tradição extremamente hermenêutica, extremamente voltada para entender certos líderes religiosos, certas místicas, certos grupos. Então é muito interessante, se você quiser entrar aí, tem o pessoal da psicanálise, tem aquela controvérsia, mas se você gosta de psicossociologia, você gosta de fenomenologia, você gosta de psicologia cultural, enfim, de gestalterapia, de esquizoanálise, essa área tem muito material para você. Então hoje eu quis trazer esses dois métodos, né? O empírico e o método hermenêutico. Isso tudo eu tenho material, eu vou passar para vocês, não precisa se preocupar, que tem texto, esse texto do Belzen eu tenho em PDF, eu vou passar para vocês. E assim você pode construir a tua pesquisa em psicologia da religião. Vamos lá, vamos resumir mais ou menos o que a gente viu. Quando a gente quer estudar psicologia da religião, você quer estudar o quê? Você quer estudar religião, que é a parte mais institucional? Você quer estudar a experiência da pessoa com a religião, que é a religiosidade? Ou você quer estudar o sentido de vida da pessoa? Ou você quer ainda mais estudar simplesmente experiências fora do comum? Como, por exemplo, eu tinha uma professora que estudava poltergeist, a relação da família quando ela vive na casa que tem experiência com fantasmas. Então, isso entra também, é a questão anomalística. O que você quer estudar? Então, quando você chega nesse tema, não adianta você querer olhar tudo, porque tem um mundo de coisas. Segunda coisa é com que propósito você quer chegar nessa psicologia da religião. Você quer
como, por exemplo, naquela história do Belsen. Você quer ser serva da religião? Você quer usar o método científico de modo a comprovar a sua religiosidade? Você pode fazer isso tanto empiricamente, é mais difícil porque tem um método que reforça mais, ou hermeneuticamente, que também é difícil se você quer realmente ouvir os sujeitos. Mas se você, por exemplo, já tem uma noção, por exemplo, a noção do apego, você quer comprovar aquilo, de fato, é mais fácil. Ou tem aquela outra pessoa que tem o propósito da psicologia da religião de ser crítica à religião. Então já vai com aquele pressuposto de que você vai encontrar coisas negativas, enfim, faz interpretação a partir disso. E o Belsen traz mais duas outras filhas, né, dessa história dos filhos dos músicos. É a empirista e a antropóloga. As duas servem para observar aquele fenômeno, mas tem modos diferentes. A empirista, como a gente conversou um pouco, que é muito comum no comportamental, na evolutiva, no TCC, tem noção do método científico e deu exemplo de dois cientistas muito bacanas para a gente entender um pouco o método e também para a gente se basear, que é o Thomas Kuhn e o Karl Popper. E na questão hermenêutica, eu citei que pode a psicanálise estar aqui dentro ou não. Nós temos, por exemplo, o William James, a gente tem o Belsen, a gente tem, enfim, e os teóricos da linguagem, como o Saussure, o Chomsky, enfim. Mesmo o Vygotsky, Piaget, todos esses caras, eles fazem uma questão, principalmente o Vygotsky, ele tem uma questão com a questão social que é muito interessante, que serve também de método para você entender a religião. Então, a partir disso, você entra na questão da psicologia da religião, pelo que você preferir. E sempre lembrando de, número 1, lembrar que a religião ela é multifacetada de qualquer jeito. Então, é legal, é importante, próprios cientistas, quando eles falam método empirista, lembra disso, que é importante a transdisciplinaridade com outras áreas. Pode ser biologia, pode ser medicina, pode ser fisioterapia, enfim, pode ser antropologia, sociologia, história, política, enfim, a importância da transdisciplinaridade. E uma outra coisa que, só para fechar, eu acho importante, que são sempre lembrados pelos teóricos da psicologia da religião, é que é importante ter um certo agnosticismo teórico na hora que você usa o método, assim. Deixa o objeto falar para você. Não vá... Você pode, sim, pode ser a crítica, pode ser a serva, mas você consegue explorar muito mais se você olhar teoricamente de um modo meio, tipo, será? Essa pergunta sempre ajuda na questão da psicologia da religião. E se você tem interesse por mais temas sobre psicologia da religião, o canal Religar está aí sempre, todo dia tem material sobre psicologia da religião. E se você tem interesse, acompanhe, não deixe de seguir a nossa página. Venha para os cursos. O próximo curso é sobre religiões majoritárias, que vai ser dividido em 2 partes. Vou falar um pouco da relação dessas religiões no país, sobre o que as pessoas creem. Eu falo muito no sentido realmente sociológico, de que essas religiões afetam o nosso dia a dia, onde elas estão, qual a importância delas, no cenário político, sociológico, individual. Para a gente também, quando a gente quer trabalhar num campo, independente se você trabalha no hospital, numa instituição ou numa clínica, você tem que ter noção do que aquelas religiões significam e que sujeitos você provavelmente vai encontrar. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, podem mandar pelo inbox, pode ir diretamente a mim. Eu já vou passar o texto do Belsen e, enfim, outros desses temas estão na minha página. Eu vou trazer outras partes desse tema agora para pessoas que estão interessadas. Eu vou falar um pouco mais do Belsen, vou falar um pouco mais dessa questão empirista, vou trazer esse texto e em breve teremos outra live, logo depois da palestra sobre religiões majoritárias. Então, obrigada para as pessoas que assistiram até aqui e a gente se encontra nas pesquisas.